Gente, graça e paz. Amém. É um prazer estar com vocês. É uma grande responsabilidade, né? A Bíblia diz que a gente não deve se autoproclamar mestres. Os mestres terão um juízo muito mais sério diante de Deus. Mas para mim é um prazer, tá bom, estar com vocês aqui de volta, né? Já estivemos algumas vezes. Eu acho que a maioria já me ouviu. E eu vou fazer aqui com vocês o que, na verdade, eu mais gosto de fazer, né? Eu gosto mais de ensinar, dar aula, do que de pregar. Dizem que toda pessoa que ensina, prega. Nem todo mundo que prega, ensina. É verdade, né? Mas o meu dom, o meu chamado é para o ensino. Eu fui chamada para o ensino quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu estava voltando para a igreja, após um período de desvio, de 15 a 17 anos eu passei ausente da igreja, num processo muito rebelde, difícil. Mas quando eu estava voltando, enfrentando alguns desafios de aceitação por parte de membros da igreja, por conta do histórico que eu tinha vivido, eu tive um sonho. Eu sonhei que um homem muito grande me tomava pela mão, me levava para debaixo de uma árvore e dizia para mim: Paulina, eu vou te dar um trabalho. E daquela árvore caíam sementes, como sementes de abóbora. Quem conhece a abóbora aqui? Caíam sementes pequeninas e aquele homem pegava sementes e me ensinava o trabalho que eu deveria fazer. Eu quebrava a casca da semente e o conteúdo era branco, macio, e eu esmiuçava o conteúdo e dava para as pessoas comerem. E no sonho eu crescia, eu me vi crescendo, e na proporção em que minhas mãos cresciam, as sementes também cresciam. E eu vi vários tamanhos de sementes, mas o meu trabalho era o mesmo. E aí foi à minha casa um pastor e deu carona aos meus pais. Era um Fusca até, e eu fui na carona, no banco de trás, e no caminho, eu me lembro que eu contei o sonho que eu havia tido naquela madrugada. E aquele pastor parou o carro no acostamento, eu lembro da cena, virou-se para trás, colocou a mão no meu ombro e disse: Deus está te separando para o ministério do ensino da palavra. A semente é a palavra, esmiuçar é explicar, é tornar em miúdos. E comecei na escola dominical. E, como sempre, eu não sei dar aula sem um lugar para eu demonstrar meu pensamento. Embora eu tenha preparado os slides, mas eu vou precisar usar o quadro. Eu comprei um quadro, comecei a dar aula na escola dominical, daí senti necessidade de ir para o seminário, para poder aprender melhor, para ensinar melhor. E era uma coisa impressionante, porque eu pegava uma classe com 10, 3 domingos depois estávamos com 30, multiplicava a classe. E no seminário eu comecei a ser aluna e professora, e daí, ao término de 10 anos, eu concluí o seminário, foi uma história toda, uma igreja me chamou para... eu fui chamada para dar aula no seminário de modo efetivo, quando eu concluí o seminário. E naquela semana eu tinha feito uma prova, eu estava desempregada, e havia passado na prova, e era uma terça-feira, e a minha irmã, que trabalhava naquela empresa, disse: você tem até sexta-feira para levar os seus documentos. E eu, como estava um ano desempregado, terminando o seminário, era o meu 6º ano do seminário, eu parei de trabalhar para poder me dedicar à pesquisa da monografia. Na época eram 20 livros de exigência para se escrever a monografia, o TCC. E eu me lembro que eu precisava muito ter um trabalho. E aí, à noite, naquela terça-feira, onde eu soube que eu tinha passado na prova daquela empresa e eu tinha até sexta-feira para levar os documentos, eu fui chamada para dar aula no seminário à noite, de modo efetivo. E não tinha como conciliar o trabalho na empresa com o trabalho no seminário. E eu fiquei muito em crise. Quando essas crises se instauram, eu vou orar, né? Então, de madrugada, eu comecei a orar. Na quinta-feira, eu disse: Senhor, até amanhã eu tenho que levar meus documentos. Eu não estou te apressando, mas eu só tenho até amanhã. Eu não posso perder essa vaga. Se eu for para o seminário, eu não posso ir para a empresa. Mas a empresa não paga, o seminário não paga janeiro, não paga fevereiro, não paga julho, não paga dezembro. Senhor, o seminário não tem carteira assinada, não dá passagem, não tem cesta básica, não tem nenhuma garantia.
E é muito pouco o que se ganha lá. Na época era R$90 por mês. E aí eu falei, Senhor, a empresa tem tudo isso, que eu não tenho um seminário, mas eu não me formei para trabalhar na empresa. Eu amo dar aula, Senhor. Eu queria tanto para o seminário, mas eu preciso ter um salário. Deus, eu não sei o que faço. Dormi, eram 3 horas da manhã, fui dormir. Sonhei que uma mulher, eu era contratada para trabalhar na casa de uma mulher, e eu varria, fazia vários serviços. E no final da tarde alguém dizia assim, cadê o salário da Paulina? E a mulher dizia, está dentro da Bíblia dela. E eu pegava a minha Bíblia e tinha um envelope amarelo, tipo esses envelopes de dízimo. Várias notas dentro, notas amarelas e notas vermelhas. As notas amarelas tinham um número, tipo notas de R$20, que na época não tinha, mas hoje a gente tem. Mas as notas vermelhas não tinham número. Mas na minha cabeça as vermelhas valiam mais que a amarela. E eu acordei fazendo assim, olhando a nota contra a luz, para ver se de alguma maneira um número aparecia como marca d'água, alguma coisa assim, porque na minha cabeça eu queria saber quanto que valia a nota vermelha, porque eram mais valiosas do que a amarela. E eu acordei com uma voz dizendo assim, tia, isso é um bom salário. E eu dizia, é um bom salário. Isso foi de madrugada, e 9 horas da manhã, bate palma na minha casa. Quem? O pastor, que 10 anos atrás tinha interpretado o sonho da semente. E eu contei o sonho, e ele disse, você está procurando emprego? Eu falei, pastor, eu vou contar toda a história, porque eu achei que isso era profeta, que não precisava de eu contar. Não, mas eu vou contar. Contei tudo, eu tenho até amanhã para levar meus documentos, eu tenho uma vaga garantida numa empresa, eu passei na prova, mas o seminário me chamou, Ele olhou para mim e falou assim, você vai trabalhar para uma igreja. Seu salário sai do teu ministério é Bíblia. Aí a mulher na Bíblia é a igreja. Falei, mas por que 2 tipos de nota? Ele disse, as amarelas são cor do ouro, é o valor monetário do teu salário. Falei, as vermelhas, pastor? Ele olhou para mim, falou, o que você faz num seminário? Qual é o projeto ou o propósito de um seminário ser estabelecido? Falei, formar pastores, formar missionários. Ele disse, qual é a missão de um pastor ou de uma missionária? Eu falei, ganhar almas. Qual é o valor de uma alma? Eu falei, o sangue de Jesus. Esse é o valor representado nas notas vermelhas. Ele disse, não tem número que pague. E aí, então, por esse sonho, eu fui trabalhar no seminário, ganhando R$90 por mês, durante mais um tempo, mas depois de alguns anos, a Igreja Metodista Joelina me assumiu com o meu pagamento, com o meu aluguel, com o meu NPS, com tudo pago, e Deus cumpriu, quase por 20 anos, o sonho que Ele me deu. Então, fui chamado para ensinar a palavra, amém? Então, estamos aqui nessa manhã com esse propósito. Desde já eu agradeço a honra que me é confiada. Eu sei que é uma responsabilidade para quem convida, não é? E a lição que nós vamos... Eu só vou pedir perdão aos irmãos, mas eu creio que os irmãos vão me entender, tá bom? Eu comprei a revista, nossa denominação não é a Assembleia de Deus, eu fui escritora da nossa denominação por muito tempo, tenho algumas revistas escritas, algumas lições, e então eu fui adquirir a revista para ver qual era o assunto, como estava, não li toda, mas eu achei muito bonito o alvo proposto com essa campanha, correto? Um alvo para um grande avivamento. Agora eu vou dizer uma coisa, não existe reforma, não existe avivamento, melhor dizendo, sem reforma teológica. Para que um avivamento seja produzido, há uma mudança na teologia. Tem que haver, senão continua a mesma coisa. Vocês não estão entendendo aqui? Eu não vou propor mudanças aqui, não, por favor, tá bom? Eu fiz uma pequena alteração. Eu não vou ler revista e acredito que vocês não me trouxeram aqui para ler revista. Amém, irmãos? Amém? Tá? Eu fiz uma pequena... ou uma grande. Eu fiz uma alteração, por eu não ser autora da lição, né, a gente tem uma certa... o que estava na mente do autor, quando o autor estabeleceu aquele caminho? Então, eu só mudei o trajeto, tá bom? O conteúdo, muita coisa é da própria revista. Eu só mudei a maneira para que eu pudesse seguir um caminho com vocês, um raciocínio dentro do conceito, da finalidade, do tema que é o dom ou ministério evangelista, tá bom? Então, vamos lá. Vocês têm ali
O ministério de evangelista, tá bom? A lição é número 8. Essa lição, eu acredito que vocês já estudaram aqui. O que aconteceu aqui? Não sei. Estava certinho. Dá uma olhadinha para mim, quem entende. Eu botei a pilha agora. Vamos lá. Pode passar. Nós vamos ver aqui com vocês. Nós temos um texto áureo. O apóstolo Paulo, tá? No capítulo 2, no 2 Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer para Timóteo, versículo 5, ele diz assim: tu ser sóbrio em tudo. Vamos ler juntos ali? Vamos lá. Lá em cima, o versículo. Vamos só ler o texto áureo juntos. Vamos lá. Mas tu ser sóbrio. Faze a obra de cumpre o teu. Então, qual era o ministério específico de Timóteo? Qual era a obra específica de Timóteo? Porque quando a gente fala o título, a gente está falando de especificidade de um trabalho. Amém, irmãos? Por exemplo, meu trabalho específico é ensinar. Então, estamos falando da especificidade de uma atuação. Eu evangelizo. Quem aqui já evangelizou? Eu já fiz alguns evangelismos. Levei 2 horas para conduzir uma mulher a Jesus. Mas 2 horas, mais ou menos. Um dia no avião fui evangelizar um rapaz, quase 1h30, em todo o voo, da Bélgica até a Holanda, eu falei de Jesus, mas eu levei mais de 1 hora para explicar por que ele tinha que aceitar Jesus. Vocês não estão entendendo aqui? Eu tenho que ter papel para evangelizar, eu tenho que ter caneta para evangelizar, quando é assim individual. Eu quero explicar à pessoa por que ela tem que fazer aquilo, porque a minha vertente ministerial é ensino, não é evangelismo. Agora, nós somos chamados a pregar o evangelho, correto? Mas nem todos nós somos evangelistas. Então, vamos entender isso aqui, correto? Eu vou fazer essa pergunta, né? Eu trabalho muito com pergunta. Quem aqui já evangelizou? Mais uma vez, levanta a mão. De modo específico, você pregou o evangelho para uma pessoa. Muito bem. Fique de mão levantada. Os que estão de mão levantada, se considera evangelista? Se considera evangelista, fica de mão levantada. Está vendo? Mas já pregaram o evangelho, mas você não se considera um evangelista. Né? Então, é muito interessante essa perspectiva aqui. Ontem eu fui quase uma briga com meu esposo por conta disso, né? Porque ele achava que todo mundo que prega o evangelho é um evangelista. Eu disse, não, amor, eu peguei Efésios 4:11 para mostrar. Vamos lá, então, a outra coisa, então, nem todo mundo se considera evangelista. Agora, a minha pergunta é, evangelista é um título. Títulos são importantes? O que os irmãos acham? Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 4:11. A uns, Deus deu para apóstolos, é um título. Profetas, um título. Evangelistas, um título. Pastor, um título. Mestre, título. Títulos são importantes. Danny Silk, autor do livro Cultura da Honra, é pastor na igreja Bethel Church. Essa igreja vive uma cultura de um grande avivamento. Muitos dos livros que tenho lido são dos autores, membros dessa igreja. Tá bom? Muitos. Benny Johnson, o esposo, Downa, que escreve Sozo, material maravilhoso. Eles são, todos eles, oriundos, membros dessa igreja. Ele escreve um livro chamado Cultura da Honra. E eu tirei essa frase desse livro. Ele diz que uma cultura de honra é criada na medida em que uma comunidade aprende a discernir e a receber as pessoas nas suas identidades dadas por Deus. Então, vamos supor que eu viesse congregar nessa igreja. Qual era o título que a igreja me receberia? Vamos entender aqui? Um título de mestre é o que Deus, chamado que Deus me
me deu. Isso é honra. Se o pastor recebeu o título de pastor, foi consagrado a pastor, eu tenho que chamá-lo de pastor e reconhecê-lo na sua identidade. Os irmãos estão entendendo aqui? Então, se Deus dá o título, dá o ministério, dá o dom, dá a unção e dá essa pessoa para a igreja, então a igreja honra essa pessoa recebendo-a na unção que Deus lhe deu. Amém? E olha uma coisa que eu vou dizer para você, a unção que você respeita é a unção que você recebe. Amém? Isso é muito importante, tá bom? A honra é um assunto muito importante. Então, vamos lá. O que é o ministério de evangelista? O primeiro ponto, na revista, a gente tem assim, olha, o ministério de evangelismo é um dom. Eu coloquei assim, primeiro, é um ministério específico, definido na Escritura. Nós vamos encontrar na Bíblia, e aí vocês têm ali, 3 textos, onde o título é aplicado de forma específica, tá bom? Então, vocês têm 2 Timóteo 4:5, onde Paulo, foi o texto que nós lemos, chama Timóteo de evangelista, né? Faz a obra de um evangelista, é um título. Atos capítulo 2, versículo 18. Quem é que pode ler? Eu não elenquei o versículo, mas se alguém quiser ler, nos ajuda, tá bom? Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 18. Filipe em Samaria. Embora Filipe tenha sido ordenado um diácono, o seu ministério, ele por 2 vezes vai ser chamado, tá, de evangelista. Então, vamos lá. Atos 21:8, tá bom? E o outro a gente sabe de cor aqui, Efésios 4:11, aonde mais uma vez o título é elencado. Quem pode ler? Atos 21:8. Vamos lá. Ela está de... Vamos lá, todos juntos. Filipe, que era um evangelista, mais uma vez, amém? Então, olha, 2 Timóteo 4:5, Atos 21:8, e agora Efésios 4:11, que eu acredito que esse texto já tenha sido lido aqui algumas vezes, correto? A uns Deus deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores. Então, esses textos que foram apresentados aqui são suficientes para nos mostrar 2 coisas. Primeiro, que o título, ou o ofício, ou o ministério de evangelista era reconhecido dentro da comunidade cristã primitiva. Amém, irmãos? Filipe é chamado, Timóteo é chamado, correto? Efésios traz o ensino, então a gente percebe que dentro da comunidade, da igreja primitiva, esse título, esse ministério tinha reconhecimento. As pessoas eram recebidas nos seus títulos. Paulo, lá em... Eu acredito, eu não posso provar com o título, tá? Isso é uma concepção particular, mas vou me dedicar para respaldar essa interpretação. Vou fazer um parênteses aqui, gente. Deus não nos pune por pensar. Deus não fica aborrecido, mesmo quando a gente erra, ok? Eu costumo dizer que o problema de Eva, lá no Éden, não foi querer saber. Foi com quem ela decidiu aprender. Amém? O problema dela não foi querer saber sobre a árvore, por que não podia, era só perguntar para Deus. Correto? O problema é que quando a gente tem pergunta que a gente não apresenta para Deus, é uma ocasião para Satanás nos dar resposta. Não é? Então, Deus não nos priva. Então, eu me permito pensar. Eu não abro mão da palavra, mas eu libero minha cabeça, libero minha mente para pensar.
Então, às vezes, a gente, lá na frente, vê que estava errado. E volta, Senhor, me perdoa, não era esse o caminho. Mas eu acredito que Paulo reunia os 5 ofícios. Eu, Paulina, porque Paulo é chamado de apóstolo, Paulo é chamado de mestre, Paulo é chamado de profeta. Chamado. Tá bom? O título é aplicado a ele. E então, eu creio que para ele estabelecer, para ele nortear, para ele orientar, ele deveria ter essa unção quíntupla. Vamos entender aqui? Esse é meu pensamento. Por exemplo, ele não é chamado pastor, mas ele ordena pastores. Ele tem cuidado pastoral com as igrejas, ele intercede pelas igrejas, ele se preocupa com a saúde de Timóteo, isso é cuidado pastoral. Então, ele não é chamado, mas eu acredito que ele tinha esse quíntuplo ofício. Mas, pelos 3 textos que nós lemos, a gente percebe que eram ofícios ou ministérios reconhecidos pela igreja primitiva. Então, posso ver que ela vivia uma cultura de honra. Amém? Segundo, Paulo é o que trouxe a doutrina sobre o ministério. Então, a gente tem no Novo Testamento 2 coisas. A gente tem o ensino e a gente tem a experiência vivenciada na vida das pessoas que tinham esse ministério. Amém? A gente tem esses 2 pontos aqui, tá? Pode passar. Estou seguindo ali, né? É porque eu mesmo não fico lendo. Vamos lá, pode passar. Aí são os textos que a gente apresentou. Vocês têm ali o que a gente viu. Exatamente isso aqui, a gente tem a doutrina e tem o reconhecimento na igreja primitiva, tá bom? Pode passar. Então, vamos lá. O ministério de um evangelista. Eu acho que tenho aí, primeiro, ele é um ministério, né, que tem reconhecimento na igreja primitiva, tá lá, pode passar. Já fomos. Aí vocês têm 3, 2 estavam na revista do mestre, mas eu acrescentei o irmão Yun, para mim que são referências de ministérios evangelísticos ao longo dos séculos, tá bom? Então, nós temos uma referência bem passada, que é de John Wesley, na Inglaterra, século 17, tá bom? Que faz uma transformação cultural na Inglaterra, mas ele tem uma vertente específica para ministrar, para proclamar. Ele ia para as minas, esperava os trabalhadores. Quando eles iam fazer fila para começar a trabalhar, ele pregava para aquele público. Então, a vocação dele para proclamar foi muito forte. Também nós temos aqui um outro que eu indico para vocês lerem. É muito antigo esse livro, do David Wilkerson. Não sei se vocês já conhecem, A Cruz e o Punhal. Quantos já leram esse livro? Esse livro é um clássico, maravilhoso, né? E Foge, Nick, Foge, que é um livro bem, está bem atrelado, que foi um grande evangelista para as gangues de Nova York. Esse livro vai mostrar a vocês mais ou menos como foi o ministério chamado desse homem. E depois a gente tem aqui o irmão Yun, que é autor do livro O Homem do Céu, da editora Betânia. Gente, se você não lê nada, lê esse livro, vai mudar sua visão, vai mudar. Ele está fugido, saiu da China, mas o ministério dele foi na China, foi preso 3 vezes, agora ele está, me parece, nos Estados Unidos, ele esteve no Brasil, tá bom? Então, o ministério evangelístico do irmão Yun é muito forte. Para mim, ele é um evangelista do tempo atual, do século XX, tá bom? Então, são exemplos específicos de homens que atuaram dentro desse ministério. Pode passar? Vamos lá. É um ministério, então, reconhecido pela igreja, tá bom? Agora, é um ministério necessário à igreja. E talvez aqui seja o ponto mais importante que eu encontrei para falar sobre isso. Vamos lá. Por que é um ministério necessário à igreja? E aí eu quero ler com vocês, eu coloquei aqui, mas eu quero ler com vocês esse texto de Efésios. É o contexto onde o texto está inserido. Efésios capítulo 4, vocês sabem que Efésios é a carta da igreja, amém? Amém? Então, Efésios é a carta da igreja. Irmãos, deixa eu dar um parênteses aqui. O que vocês acham que é a igreja? Quem sabe definir o que é a igreja? Sim, corpo de Cristo, mas literalmente a palavra.
Para a gente entender o significado de igreja, Paulo usou a metáfora do corpo. Amém? Então, ela é o corpo, não vou dizer que não é. Mas quando Jesus falou, vou edificar minha igreja, o que Jesus tinha em mente ao usar esse termo? Quem é que sabe? Chamar para fora. A definição mais simples que a gente tem. Quem já ouviu isso? Igreja significa chamar para fora. Vamos lá. Eclésia não é um termo religioso. Amém? Jesus não tirou isso de um contexto de religião. Eclésia é um termo grego. O que era eclésia na Grécia? Eclésia era um corpo de cidadãos de uma cidade que se reuniam numa praça para definir os rumos da cidade. Definir se eles iam para uma guerra, se não iam para uma guerra. Vocês entenderam? Definir o que a cidade ia fazer. Então, literalmente, significa chamados para fora. Mas o sentido da palavra é reunidos para governo. Aí Jesus diz, vou edificar minha igreja. Por quê? Porque Jesus veio trazer um reino para a terra. Amém? É chegado o reino de Deus. E qual é a agência que ele vai estabelecer para que esse reino venha e seja estabelecido? É a igreja. Então eu estou aqui com um corpo governante que o céu decidiu trazer para mudar a atmosfera e a cultura dessa cidade. Eu estou diante de líderes aqui, de reis e sacerdotes, que vão reinar sobre a terra. Esse é o conceito, irmãos, amém? Então, não é um conceito religioso, perdoe, não é que eu não creio, mas eu queria que a gente só entendesse, porque quando se fala em apóstolo, profeta, ministro, a gente tem que entender que eles estão dentro de uma carta, aonde Paulo vai revelar o mistério oculto nos séculos, que foi Deus trazer a igreja para a terra e formar uma igreja. Amém? Então a gente tem que entender o contexto onde o texto está sendo inserido. Pai querido, me ajuda. Vamos lá, amém? Estão comigo? Também vocês têm liberdade. Ok? Escreve a sua pergunta, não faz agora não, para a gente ir no tempo. Mas depois pode me passar. Fala nisso, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Posso fazer uma propaganda? Eu estou com um projeto nas redes sociais. Eu estou fazendo live às sextas-feiras pela manhã, 7h45. E nós estamos estudando o livro de Gênesis. Já fui para o capítulo 11. Valdete assistiu ontem, né? Capítulo 11. Fiz 1, 2, 3, tal, até o 11. E tem sido assim, vai virar um livro esse conteúdo. As pessoas que estão assistindo estão sendo muito abençoadas, tá bom? A gente tem só o texto. Pega o capítulo e vamos estudar o que o texto diz e o que o texto quer dizer. Então, se você quiser abençoar meu ministério, Paulina_Gonçalves 01. Tá bom? Assiste. Se você tem perguntas, porque eu disse isso, se você tem perguntas, pode enviar que a gente procura responder. Então, vamos lá. Efésios 4, versículo 7 diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é também, antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, vamos ver aqui. Segundo esse texto de Paulo, tem uma coisa para eu escrever aqui? Vamos lá. Deixa eu só ver se tem uma... Isso, obrigado, querida. Eu vou colocar aqui, Paulo diz, Jesus, eu não vou ler os textos, mas eu acho que tem no slide ali,
Jesus. Bota Jesus aqui, tá bom? Vamos lá. Jesus, ele é chamado, e aí você vai ver nos slides ali, que eu acho que eu coloquei. Jesus é chamado na Bíblia de apóstolo, capítulo 3 de Hebreus. Jesus é chamado na Bíblia de profeta, capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus é chamado, aliás, não é chamado, mas Jesus nos evangelhos, Mateus, Marcos, depois você leia, quantas vezes se diz que Jesus anunciava o evangelho, proclamava o evangelho. Então, vou colocar aqui, não tem o título, tá? Mas ofício de evangelista é o que talvez mais se vê no ministério de Jesus. Jesus é chamado de pastor, eu sou o bom pastor, e Jesus é chamado de mestre. Vocês dizem, me chamam de mestre, dizem bem porque eu sou, né? Então ele às vezes arroga para si esse título. Então temos aqui Paulo dizendo, agora caminha comigo. Paulo diz que Jesus é o dom de Deus para a igreja. Nesse capítulo, ele está dizendo que ele é o dom. Mas esse dom tem uma medida repartida para cada um. Percebam aqui? É como se Deus pegasse Jesus e dividisse em 5. Por favor, me entenda aqui agora a metáfora. Um dom repartido. Aí ele vai dizer o seguinte... Porque ele está unindo o versículo seguinte ao anterior, onde ele diz que Jesus é o dom, a medida do dom. A graça de Deus é dada segundo a medida do dom de Cristo. Porque, olha que ele está linkando o próximo texto, porque diz, subindo ao alto, levou cativos o cativeiro, correto? E deu dons aos homens. Dons, está no plural, aos homens. E aí, mais na frente, ele vai dizer... A uns para apóstolos, a outros. Então, o que esses ofícios estão nele? E Deus faz isso. Ele vai pegar uma medida, por exemplo, o apostolado é uma medida. E ele vai separar esse aqui para apóstolo. Vocês vão entender? Então, ser apóstolo é ser de certa... como é que eu... Repercutir... ou reverberar, não, é como algo que está em mim e vai perpetuar através do outro, entende? É perpetuar no apostolado Jesus como um apóstolo. Meu Deus, agora me veio forte isso aqui. Vamos lá. Deus me deu o dom de mestre. E esse dom estava em Cristo, amém? As multidões sentavam, Jesus ensinava na praia, Jesus ensinava com peixinho, com moeda, com passarinho. O que tinha na mão, Jesus ensinava. Não é verdade? Jesus era assim, mestre é assim. Para ele estar numa areia, não importa. O ambiente não importa. É ele, a unção, o conhecimento, é o Espírito Santo que importam. Amém? Então, é como se Deus pegasse o mestrado de Jesus, colocasse uma medida em mim, e eu sou dada de presente para vocês. Então, Jesus está aqui em mim como mestre ensinando a vocês. Amém, irmãos? Entenderam isso? São dons que mostram uma medida de Cristo naquela função. Para quê? Aí vem, Jesus então deu uns para mestres, apóstolos, e aí eu vou acelerar aqui, mas entendo que seriam todos. Os 5. Esse aqui é o evangelista. Então, por que ele é necessário na igreja? Porque esses dons são dados
visando o aperfeiçoamento dos santos para que cumpram seus ministérios. Em alguma medida, você vai se identificar com quem ensina. Quem aqui se identifica com quem ensina? Você é mestre. Você foi separado para ensinar. Quem aqui se identifica com quem evangeliza? Ó, você entende aqui? Quem aqui se identifica com o pastoreio? Cuidado com ovelha, cheiro de ovelha, gosta de estar no meio do povo. Você está se identificando. É porque em você existe um dom e provavelmente, quase que muito certo, Deus vai te separar para aquele exercício. Então, Deus põe uma referência para você. Amém? Então, esses dons são dados para aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar os santos? É como um técnico de uma seleção. É como um técnico de uma pessoa, de um jogador, ou de um jogador de tênis. Ele não tem um técnico. Cada pessoa não tem um técnico. Então, essa pessoa, o técnico vai dizer para ele, como a questão da comida, vai orientar, dos exercícios, tudo. Ele está sendo treinado. Então, se falta o evangelista na igreja, o que vai comprometer? O amadurecimento dos santos naquela área. Os irmãos entenderam aqui? Vai comprometer o chamado de pessoas que seriam levantadas por Deus para aquele ministério. Qualquer um desses ofícios que falta, vai comprometer o propósito. Qual é o propósito? Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Amém? Então, é uma dedução muito clara que a gente tem nesse texto. Vamos lá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tem água para mim? Alguma pergunta até aqui? Eu estou correndo muito. Me dá aí, Daniele, quantidade de tempo, porque eu não... Eu tenho o quê? Meia hora? 40? Tá ali. Jesus, muito obrigado. Eu estava com medo aqui, irmãos, eu fico com medo. Que geralmente eu passo do tempo, sabe, pastor? Gosto de falar. É o dom da língua, né? As mulheres têm, é verdade. Esse aí foi só para as mulheres. Alguma pergunta? Estou mais aliviada. É porque, às vezes, meus alunos no seminário diziam assim, professora, a senhora engata uma primeira e vai, e a senhora quer que a gente vá junto. Eu me lembro que uma vez eu fui em São Paulo, em 95, quando Deus mostrou para uma pessoa que eu ia escrever, e Deus mostrou uma visão a uma pessoa numa casa, num círculo de oração, e ela via meu cérebro sendo aberto e havia uma operação sendo efetuada dentro da minha cabeça. E ela disse que um anjo vinha com fios de ouro e fazia como que conexões dentro da minha cabeça. Era uma visão, né? Na verdade, isso não foi literal, não aconteceu. Mas ela disse que Deus rejuntava a minha cabeça com ouro. Aí eu contei no seminário. Aí quando eu arrancava com eles, assim, vão direto. Aí o aluno, professor, espere só um instantinho, minha cabeça não sofreu esse rejunte que a senhora sofreu. Mas vocês têm liberdade, tá bom, gente? De fazer alguma pergunta, por favor, tá? Se não entendeu, até aqui todo mundo entendeu? Foi comigo? Amém. Então, é um dom necessário à igreja, tá? Então, por quê? Para que cada santo... Gente, cada santo, note que a Bíblia diz, cada santo tem um ministério, cada santo tem um serviço. Isso aqui, só aqui vale uma outra aula, tá? Porque você foi chamado, isso é um aspecto prático da salvação. Nós não fomos salvos para ir para o céu. Isso é importante, tá bom? Até porque se eu perguntar quem quer ir para o céu? Olha o paradoxo. Quem é que quer ir para o céu? Ninguém quer ir para o céu, gente. Quem aqui quer morrer agora? Ué, mas você não quer ir para o céu? Estou brincando, tá bom? Mas notem bem, a verdade é que se Deus criou a gente para ir para o céu, por que Ele colocou o homem no planeta Terra? Temos que refletir. Não é que eu não cria no céu, não é que eu não queira ir para o céu, por favor. Mas nós somos salvos, tá? A Bíblia diz, lá em Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus preparou obras de antemão para que nós as realizássemos.
E o propósito, a salvação é exatamente isso, nos colocar na rota para que o propósito de Deus com a nossa vida seja executado. Para a gente não errar o alvo. Amém, irmãos? Então, salvação tem muito a ver com isso. Isso leva em conta o aspecto progressivo da santificação, crescimento, maturidade, frutificação, por aí vai. Então, cada santo tem um ministério. Para você executar esse ministério, você tem que ser treinado. Parte desse treinamento depende da obra do evangelista na igreja. Amém? Então, uma coisa leva a outra. Por isso que haverá um comprometimento. Então, a não funcionalidade, o não reconhecimento, a não existência desse dom na igreja, afeta e compromete diretamente o propósito individual de Deus para com cada pessoa e o propósito coletivo que Deus tem com a igreja numa localidade. Amém? Deus não tem apenas um propósito individual. Deus tem propósito coletivo com a igreja, numa comunidade. E no mundo também. Então, se não temos a presença desse ministério e dos outros na atuação da igreja, esse propósito de Deus ficará comprometido. Eu vou enfatizar isso porque quando eu terminar, vocês vão ver por que eu vou terminar da forma como eu vou terminar. Bom, vamos lá. No Novo Testamento, vamos ver esse ministério, tá bom? Na página 59, vocês têm essa definição. Isso aí. Vocês têm lá, como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Então, o autor vai trabalhar o conceito, vai trabalhar o papel e a finalidade. E eu acho que papel e finalidade estão muito entrelaçados. Eu não fiz muito essa divisão aqui, tá bom? Então, vamos entender o conceito. De onde deriva o termo evangelista? Segundo o autor, deriva da palavra ou do verbo evangelizo. Esse verbo significa transmitir boas novas. Mas, gente, já foi encontrado inscrição da palavra evangelista num manuscrito grego. E o significado, por isso que eu disse, os termos do Novo Testamento são extraídos de um contexto da cultura grega. O termo significa proclamador dos oráculos. Tá? Então, quando um oráculo dizia determinada coisa, aquela palavra do oráculo era comunicada através de uma pessoa, ou seja, aquele que proclamava era um evangelista. Agora, o conceito, então, eu coloquei aqui. O conceito, vamos lá, tem a ver, em especial, falei, vou aprofundar o conceito, tá bom? Para a gente entender, eu fiz essa pergunta aqui. Quem já pregou o evangelho? Muita gente levantou a mão. Eu acho que todos vocês têm que ter a experiência de pregar para outra pessoa. Amém? Todos nós. Tá? Eu já falei para os irmãos que não é minha vertente ministerial. Mas eu gosto muito de falar. Então, existem algumas pessoas que eu levei para Cristo, primeiro começando a orar pela pessoa. Então, foquei nela, orava de modo específico, quando encontrava, e era ateu, pegava um texto da Bíblia, lia para ele, abria a Bíblia, deixa eu ler para você esse texto. Ia para casa, eu ficava, Senhor, traz a memória dele esse texto, incomoda ele. Pai, faz ele lembrar, Espírito Santo, ajuda ele, Senhor, incomoda ele. 2 dias depois ele me ligava, está acontecendo o que é comigo? Estou ficando maluco, você não sai da minha cabeça? Mas eu queria saber onde que você leu aquele texto? Que passagem? De novo, até ele vir me procurar para pedir ajuda e eu poder explicar o evangelho, e ele aceitou Jesus. Os irmãos entenderam? Então, eu tinha um tio que é ateu, eu não cheguei a batizá-lo, mas eu gostaria. Morreu agora há pouco tempo, com 101 anos. Mas algumas vezes eu falava, até um dia em que eu pude orar, jejuar, ir lá, Senhor, me dá uma oportunidade. E Deus me deu uma palavra específica que quebrantou o coração dele, e ele levantou a mão e aceitou Jesus. Então, a gente tem que ter estratégia, amém, irmãos? Então, eu acho que essa experiência é muito rica.
Esses dias eu fiz um apelo para minha sobrinha, para o meu sobrinho de 10 aninhos, 11 aninhos. Também eu ia ter oportunidade, eu sabia que a mãe não está na igreja, ele não está na igreja, mas eu me preocupo. Então eu preparei uma dinâmica lá para ele compreender o evangelho. E fui para a casa da minha irmã, chamei a outra, falei, vou pregar o evangelho para o Arthurzinho, para a Aninha e para a Thalita. E aí, então tá, preparei a mesa, botei a dinâmica, sabe, mostrei céu, terra, inferno, mostrei criação, Jesus e tal. Expliquei mais ou menos para da salvação, o Arthurzinho em lágrimas. Levantou a mão e queria que Jesus limpasse o coraçãozinho dele. Então, isso é maravilhoso. Acho que a experiência é muito rica, correto? Mas nem todo, eu não me considero evangelista. Você que levantou a mão, pregou o evangelho, mas não é um evangelista. Então, o termo, o conceito, abarca duas coisas. Primeiro, o evangelista, não sei se está ali, acho que está, é um ministério que não é ocupado por leigos. Percebam, se ele treina outros, se ele está numa igreja para levar outros a cumprir o seu ministério, ele não pode ser um leigo que ocupe esse papel. Mas um leigo pode pregar o evangelho. Amém? Mas esse ministério não é ocupado por um leigo. Agora, o conceito tem muito a ver com a própria palavra. De onde vem a palavra evangelista? Qual é a raiz aqui? É o evangelho. Amém ou não? Ele é proclamador de quê? Do evangelho. Agora eu vou perguntar aos irmãos, o que é o evangelho? Vamos lá. Olha aí. O evangelista é aquele que proclama o evangelho. Ele não tem um monte de mensagens, não. Ele tem uma mensagem. Ele foi chamado por causa de uma mensagem. Ele proclama o evangelho do reino de Deus. Amém? Então, essa é a função aqui, tá bom? Está atrelado ao evangelho, e o evangelho é o evangelho do reino. Olha o que Jesus disse, vocês conhecem essa passagem. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, correto? Em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você pode pegar Mateus, vale a pena um exercício para você devocional. Você pode pegar Lucas, você pode pegar os evangelhos, principalmente Mateus. Veja quantas vezes se diz lá, e percorria Jesus as cidades e as sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus. Amém? Então, essa mensagem, ela tem a ver, ou esse ministério, tem a ver com uma mensagem específica que vai ser levada ou proclamada por aquele que, pelo evangelista, tá bom? Então, esse conceito está atrelado a duas coisas de modo específico. Primeiro, por quê? Eu queria muito tempo com os irmãos aqui. Vamos lá. O que significa aqui evangelho do reino? Essa é a mensagem do evangelista. Boas novas de sim e não. Porque quando a gente fala assim, boas novas de salvação, a gente pensa que a pessoa ser salvo para ir para o... Ser salvo do inferno para ir para o... Mas note aqui diz que é evangelho do... E o reino diz assim, seja feita a tua vontade na terra como é feita. Esse é reino. Jesus disse, se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é porque chegou a vocês o reino de Deus. Chegou aqui o reino de Deus. Percebam? Então, não estou dizendo que a pessoa não é salva, que não vai para o céu, tá bom? Estou apenas aprofundando o conceito que a gente tem, porque esse é o conceito que a gente aprendeu. Mas o evangelista, é claro que ele vai levar pessoas, e pessoas vêm para Cristo e são salvas. Só que o conteúdo da mensagem que ele proclama, olha só, aí a gente teria que ir uma aula só sobre Romanos. Porque Romanos é a grande exposição do evangelho de Deus, do reino de Deus. O que diz a Paulo no capítulo 1? Que ele foi separado para o evangelho.
Esse evangelho diz respeito a uma pessoa, é a pessoa de Cristo, que descende da casa de Davi segundo a carne e declarado filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Então entendam aqui, evangelho é isso, evangelho do reino é isso. No Salmo 2, Deus diz que os reis da terra conspiram, os reis da terra se macomunam, os reis da terra se aliam. Estão percebendo isso? Não estou querendo entrar na questão de política, mas é muito atual esse salmo. Esse salmo deve ser pregado na ONU, né? Quem puder. Mas é um salmo muito atual, porque ele mostra as nações se aliançando, formando alianças. Elas estão se aliançando no aspecto político, elas estão se aliançando no aspecto filosófico, elas estão se aliançando no aspecto ideológico, religioso, correto? A gente está vendo as nações se aliançando. Para quê? Eles dizem assim: rompamos o seu jugo, tiremos de sobre nós as suas ataduras, ou seja, não vamos permitir que a cultura judaico-cristã prevaleça aqui. Os irmãos entenderam? Não vamos permitir que Deus queira dominar sobre nós. Os reis da terra estão dizendo isso. Aí a resposta de Deus é essa: eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte Sião. Eu disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. O que Deus está querendo dizer? Que a resposta para essas nações é que ele já estabeleceu o reino dele na pessoa do seu filho. E aí vamos voltar para Romanos. Paulo disse que esse filho foi declarado filho de Deus pela ressurreição. Então, essa é a mensagem do evangelista, amém? Os irmãos estão entendendo aqui? Ele vai demonstrar o evangelho, apontando Cristo como Messias e exaltado como Messias pela ressurreição dos mortos. Por isso que o ministério evangelístico, vocês vão ver ali, talvez eu volte nesse ponto, o ministério do evangelista é confirmado por sinais. Pode ler na Bíblia. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. E Jesus pregava o evangelho, curando a moléstia de todo o povo, expulsando os demônios. Filipe, por mãos de Filipe, Deus fazia maravilhas em Samaria. Está escrito. Por que os milagres acompanham o ministério evangelístico? Porque Deus está confirmando a autoridade desse rei que está sendo proclamado, desse reino que está sendo estabelecido e confrontando os poderes das trevas naquele ambiente. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo aqui? A apresentação do evangelista é do reino de Deus na pessoa de Cristo, e Cristo confirmado Filho de Deus pela ressurreição. E para Deus confirmar que essa mensagem é verdadeira, para que as pessoas venham para esse reino, Deus manifesta muitos sinais. E aí confronta os deuses que estão presentes na vida dessas pessoas. É por isso que esse ministério é confirmado, autenticado por sinais. Amém? Ô, Pai, então vamos lá, deixa eu beber só uma água. Vocês vão sair daqui hoje orando para Deus levantar evangelista. Amém? É um ministério, então, que tem os perdidos como público-alvo, que tem a pessoa de Cristo, que proclama o reino, tendo a pessoa de Cristo como seu representante, e que já veio para a terra, na pessoa de Jesus, esse reino. Amém? E geralmente, eles têm públicos-alvos também, tá bom? Por exemplo, tem pessoas cujo ministério de evangelístico vai ser específico para um público infantil. Outro vai ser para os encarcerados, outros vai ser para enfermos. Há pouco tempo atrás eu vi uma pessoa que o ministério dele é pregar só em velório, só em velório. Sabe, mas... Não, eu confesso que eu também gosto. É um ambiente que eu gosto de pregar, porque todo mundo fica quietinho. Estou brincando, gente, mas é um momento que as pessoas param para refletir, né? Então eu gosto de pregar em velório. Mas tem públicos específicos, tem pessoas que pregam para médicos, tem pessoas para presidiários, né? Então, públicos específicos aonde ela vai levar
esse evangelho do reino de Deus. Então, vamos lá? Pai, me ajuda aqui. É chamada a procurar um reino, pode passar. Está ali, é um ministério confirmado por sinais, mediante sinais. Vocês têm aqui, preciso ler esses textos, acho que tem ali 2 textos, olha. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esses dias eu assisti de novo, porque eu esqueci o nome do pregador que o apóstolo Léo indicou. Mas ele falou de um pregador na África que já catalogou, a igreja já catalogou mais de 10 mil curas, milagres. Ele, inclusive, está ensinando os pastores, porque disse que Deus deu uma visão para ele, que a mensagem para ele pregar nesse tempo agora, para ensinar a igreja sobre cura, pelo modo como o inimigo ia atuar, trazendo moléstias entre o povo. Então, ele está fazendo um tour pelo Brasil, ensinando um seminário sobre cura, e ele mencionou, eu procurei ontem, mas teria que assistir a fita inteira, não tinha tempo. Vamos lá, então ele falou sobre esse ministério autenticado por sinais. Geralmente são evangelistas, tá bom? Vamos lá, 2.3, é um ministério cuja finalidade é a expansão do reino. Porque o que vai acontecer? Uma vez que ele foi enviado com uma mensagem que anuncia o reino e que é demonstrado o poder desse reino na sua vida, porque Jesus disse que o reino vem com a manifestação de poder, o que acontece é que muitas pessoas vêm para Cristo. Muitas pessoas se convertem. Você pode ler isso, capítulo 8, falando sobre Filipe em Samaria. As multidões afluíam, se converteu muita gente, a ponto de os apóstolos de Jerusalém enviarem para lá Pedro, correto? Com outro apóstolo, para impor as mãos sobre aquelas pessoas, porque estava havendo uma grande efusão de pessoas salvas. Então, o que vai acontecer? 2 coisas a gente vai ver aqui acontecer. Uma vez, olha que lindo isso, que o evangelho do reino vai sendo proclamado, que o rei Jesus vai sendo reconhecido como rei. Amém, irmãos? Não é como Salvador, é como Senhor. É distinto aqui, tá? Jesus nos salva quando ele assume o senhorio sobre a nossa vida. Os irmãos entenderam aqui? Amém? Jesus, ele é Senhor. Isso é o conteúdo da mensagem evangelística. Ele é o rei desse reino. O que acontece quando as pessoas vêm e se submetem e creem nessa mensagem e vêm pelo arrependimento, ou seja, pela mudança na sua maneira de pensar, o que vai acontecer? O nascimento de uma igreja. E o que é a igreja? A agência do reino. Então, o evangelho do reino foi pregado. O conteúdo desse evangelho é o senhorio de Cristo como rei desse reino. O que vai acontecer? Pessoas que vêm e são salvas, geralmente naquele lugar nasce uma igreja que é a agência do reino naquela localidade. Então, esse ministério é um ministério que atua na expansão da igreja. Amém? Se o meu ministério, se o ministério de ensino, de mestre, opera no crescimento orgânico, qualitativo, no crescimento interior, o ministério de evangelista vai atuar para expandir, na expansão, no crescimento quantitativo da igreja. Entenderam aqui a diferença? Então, esse ministério é fundamental para a expansão do reino de Deus na terra. 2 coisas, então, se espera. Primeiro, domínio do evangelho. Como uma pessoa vai ser colocada nesse ministério, como uma pessoa vai ocupar esse exercício ministerial, sem o domínio do conteúdo que ela vai apresentar. Domínio do conteúdo, domínio do evangelho. E aí, eu não vou aqui entrar nisso, mas
é o livro de Romanos. A carta aos Romanos é a carta do Evangelho de Deus, do reino de Deus. Tá bom? E disposição para sofrer. Vamos voltar lá naquele texto que nós lemos aqui, que Paulo disse para Timóteo: cumpre o teu ministério, sofre as aflições. Gente, eu fiquei assim, muito impressionada quando eu estava lendo alguns textos relacionados ao ministério evangelístico, linkados com o sofrimento. Notem Atos capítulo 21, acho que coloquei ali, versículo 13. Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porquanto eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu estou pronto para morrer. Eu ainda não estou pronta, não. Eu confesso, os irmãos. Uma vez eu estava lendo uma revista de missões, e tinha na matéria, acho que foi na capa até, uma foto de uma pessoa, um missionário na Índia, com 2 filhos dentro do carro, que os fundamentalistas hindus colocaram fogo. E eu fiquei muito chocada com aquela foto, muito chocada. E eu fiquei em casa, assim, me abalou sobremodo. Porque eu conheço missionários que estão no campo, estão construindo orfanatos, já abriram poços em aldeias, já abriram igrejas, com ministério frutífero. E eu falei para Deus: Senhor, por quê? Porque uns vão e são muito prósperos, e outros acontece isso, né? Eu estava almoçando, e aquela gente, quando não tem uma resposta, eu fico presa naquilo. Eu fui almoçar, e aí eu escutei o Senhor falar para mim assim: Paulina, o que você tem na mesa? Tinha arroz, tinha feijão, tinha salada, tinha frango. E eu fiquei olhando, e o Senhor falou para mim assim: o arroz estava plantado no campo, e estava vivo, e alguém o arrancou, o matou, colocou na sua mesa. O frango estava vivo no aviário, alguém matou, colocou na sua mesa. Tudo que você tem na sua mesa estava vivo e morreu para você ter vida. Então, assim é no meu reino. Alguns darão a vida para que outros possam viver. Eu falei: Senhor, me perdoa, eu não estou pronto para isso. Não, verdade, se você sabe que vai morrer, você sabe, gente, a gente não tem noção. Eu trouxe até aqui para vocês depois, eu acho que vocês devem conhecer, mas existe um ministério chamado Portas Abertas, que o foco deles, o trabalho deles é com a igreja perseguida. Existem 50 países onde a perseguição existe contra a igreja, em níveis de perseguição. Coreia do Norte parece-me estar em primeiro lugar, Afeganistão segundo, mas tem Eritreia, tem outros, né? Iêmen, Egito. Tem países que, se você se converter, você perde seus filhos. O governo toma seus filhos, assume a guarda dos seus filhos. Você não tem direito de botar a identidade, você tem que botar na identidade sua que você é islâmico, você professa a fé islâmica, senão você não tem direito a tirar documentos, você não tem direito a comer, você não tem direito... Imagina isso, certo? Agora, na China, a gente soube que todas as bíblias de aplicativo foram proibidas nos celulares, não podem ter, sabe? Então, níveis de perseguição, dispostos a isso? Olha, Paulo está dizendo: eu estou disposto até a morrer. Isso é obra de evangelismo. É visão e requisito para o evangelismo, né? Agora, essa passagem aqui é citada pelo autor da revista. Ele mostra no envio dos 70, Jesus dizendo assim: eis que eu envio vocês, e era para proclamar o evangelho do reino, como ovelhas no meio de lobos. Isso é o quê? Estejam preparados para a rejeição, para o sofrimento. Percebem? Então, disposição para enfrentar o sofrimento é requisito necessário para esse ministério. E tem pessoas que Deus chamou, que tem essa disposição. Tem pessoas chamadas por Deus, por isso que são chamados por Deus, que tem essa vertente, que tem essa índole, não é? Vamos lá, agora
com relação à igreja, foi entendido aqui o ministério? O conteúdo da mensagem, amém? O conceito? Qual é a relação desse ministério com a igreja? Vamos lá. De acordo com Efésios, tá bom? A gente viu que é a atuação desse ministério que promove a expansão da igreja. Então, de acordo com Efésios, esse ministério é necessário. Primeiro, botei aqui, ó, por que eles são necessários? Primeiro, porque são poucos obreiros. Quem aqui tem chamado para o ministério de evangelismo? Quem aqui se sente que tem preparo para enfrentar? Olha, ninguém, pastor. Tem 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Mas porque Jesus, quando enviou os 70, ele disse assim, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Na época de Jesus, não sei se eu contei direitinho, acho que havia 25 ou 26 cidades na Palestina. Cidades. Ao norte, Cesareia, Cafarnaum, Betsaida, Tiro, correto? Sidom, Nazaré. Temos em Jerusalém, Betânia, Sicar, Samaria, Betel e outras cidades. Ora, Jesus mandou que os 70 fossem para todas as cidades. Todas, de 2 em 2. Imagina, naquela época, sem carro, sem bicicleta, de jumento, sei lá, cavalo, camelo, percorrer todas as cidades. E ainda diz mais, que eram cidades onde Jesus deveria ir. Então, Jesus disse, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E aí, por que são poucos os ceifeiros, né? Por que são poucos? Eu acho que a primeira coisa é exatamente essa, a extensão do lugar, ou, como é que eu posso colocar aqui? A extensão da obra que ainda precisa ser feita. E aí, então, a gente percebe que esses obreiros são necessários, em especial, quando a gente vislumbra o desafio daquilo que o autor colocou para a gente, da grande comissão. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. A extensão, eu não tenho aqui, eu não trouxe, eu só sei com mais certeza, com grau de precisão, posso falar, porque foi semana retrasada que eu recebi essa mensagem do pastor Eli Ticuna, que é vice-presidente do CONPLEI, que é o Conselho de Pastores Indígenas Evangélicos que a gente tem no Brasil. E ele passou para mim que ainda tem 120 povos, ainda são alguns menos evangelizados e a maioria não evangelizada, e dentro dessa maioria não evangelizada estão aquilo que a gente chama de povos isolados, que estão sob a tutela da FUNAI, que ninguém entra lá. E ele, inclusive, passou para mim a estratégia que os ticunas estão usando para alcançar esses povos isolados. Alguns jovens vêm para a cidade para estudar, para alguma coisa, eles vão alcançar esse jovem indígena que chegou na cidade, para que ele possa voltar e alcançar o seu povo. Essa é a estratégia que eles estão usando. Mas imagina, dentro do Brasil, da nossa realidade, a gente ainda tem 120 povos a serem alcançados. Desafio da língua, desafio da tradução da Bíblia. Vocês não estão percebendo aqui? É muito desafio. E fora os povos na janela 1040, imagina esses povos que estão, essas nações que oferecem resistência ao Evangelho. São nações islâmicas, dominadas pelo islamismo. Então, Jesus deixa claro aqui que a obra é muito extensa e o número de obreiros são poucos. O que está faltando para expandir a obra? Pessoas que têm ministério de evangelista. Agora, olhando para o nosso público aqui, não é difícil? Quem é que foi chamado para esse ministério? Mas por que faltam tão poucas? Por que tão poucas pessoas? É porque falta a operação do ministério para que haja identidade, para que haja treinamento. Os irmãos entenderam aqui? Tem que haver pessoas que ocupem esse ministério para treinar os santos, para que possam cumprir o ministério. Amém, irmãos? Senão a gente não tem referência. Tem que ter uma referência.
Precisamos de alguém que seja referência naquele ministério. Porque quando eu vi uma pessoa que era mestre por excelência, eu dizia, eu quero ser igual. Eu me lembro, vocês conhecem a missionária Rosane, daqui? Quando eu levei Rosane, recém-convertida, tadinha, num ambiente de oração, onde Deus estava usando uma mulher com poder, autoridade, ela disse, eu quero ser igual a ela. Se identificou. A vertente ministerial. Então, precisamos de pessoas que atuem naquela vertente ministerial para que sejam levantados outros para serem treinados para perpetuar esse ministério. Amém? Então, de acordo com o texto, a extensão da obra é maior que a quantidade de obreiros. Temos a questão do sofrimento, correto? Que Jesus claramente reconhece, porque você vai confrontar forças das trevas. Você está levando uma mensagem que vai confrontar poderes espirituais naquela localidade. Então, você tem a questão do sofrimento, né? A gente conhece a palavra como retaliação. E por causa da grande comissão, que é a ordem de Jesus. A grande comissão que trata da evangelização mundial. Gente, Deus quer estender seu reino a todas as nações da terra. Deus vai estender o reino a todas as nações da terra. O que Ele quer, Ele vai. Mas Ele conta comigo, com você, nesse processo. Então, Cristo precisa ser proclamado. Agora, eu queria concluir, eu vou concluir lendo isso aqui não. Quando eu ontem estava para terminar esses slides, eu orei muito a Deus. Porque, irmãos, toda lição, tudo aquilo que a gente aprende, tem que provocar uma mudança em nós. Amém? Tem que provocar, principalmente se for a Bíblia. Porque a Bíblia não foi escrita para me dar informação. A Bíblia foi escrita visando a minha transformação. Então, eu fiquei pensando ontem, como eu vou terminar, que eu não queria copiar a conclusão do autor, queria trazer algo bem prático aqui. Os irmãos reconhecem que a igreja precisa de evangelista para o processo de aperfeiçoamento dos santos, para a obra da expansão da igreja, para estabelecimento do reino de Deus em toda a terra. Quem concorda? Levanta a mão. Amém? Concordo que o evangelista é alguém chamado, ou seja, não ele se proclama, Deus é quem o separa para aquilo, amém? Tanto o apóstolo como o profeta, é Deus quem separa e coloca naquele ministério. Aliás, isso arde tanto dentro de nós, como Jeremias, eu já falei muitas vezes, não vou fazer, mas queima como fogo, a gente não consegue, Deus nos vence. É mais forte que nós. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte, a Bíblia diz, com respeito ao ministério de evangelista, duas coisas. Uma bem explícita, a outra a gente deduziu. Primeiro, que ele é um dom dado de Deus para a igreja. Deus vai trazer pessoas para a igreja. É dom. Deus vai fazer chamado. Deus vai falar com a pessoa. Deus vai marcar a pessoa. Deus vai dar sonhos para a pessoa. Deus é com ela e Deus. Deus é quem vai levantar essas pessoas. Mas Jesus disse, a seara é grande, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ou seja, Deus dá, mas Ele quer que a igreja peça. Deus dá em resposta à oração da igreja. E eu queria desafiar vocês que entenderam o ministério, a necessidade, o conceito, o valor dele para a igreja, que comecem a orar para que Deus levante evangelistas nesse lugar. Amém? Essa tem sido a minha oração em favor das universidades. Eu oro pelas universidades do Brasil, pedindo ao Senhor que levante pessoas para aquele público específico. Reitores, professores, mas eu oro assim. Levanta para lá, Senhor, pessoas como Ruth Siemes, que fundou o ABU, que faça daquele campus universitário o seu campo missionário. Então você vai começar, se Deus falou com você, se você entendeu, Deus espera uma postura da igreja, talvez não tenha mais aqui, ou talvez não tenha a operação, porque nunca houve clamor. Irmãos, entenderam aqui? Deus dá, mas Jesus rogue ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara.
Que Deus nos abençoe. Que Deus nos edifique com essa ministração. Que Deus mude a nossa maneira de pensar, de agir e de orar. Amém? Daqui por diante. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.